Meus queridos e amados irmãos, Pai seja convosco, sejam bem-vindos. Esse é o canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Pereira. Vamos a mais um vídeo da nossa série sobre hermenêutica, trazendo aí a respeito da interpretação bíblica. Hoje, o nosso tema é muito bacana, interpretação bíblica, versículo por versículo. Fica comigo até o final do vídeo, prometo ser rápido, menos de 10 minutos, estarei te apresentando uma visão geral a respeito desse tema. Se você é novo por aqui, abençoe o canal aqui embaixo, tem um botão vermelho, clica nele, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa família. Também, se você ainda não é membro do canal e quer se tornar membro, seja bem-vindo. Aqui embaixo também tem um botão, torne-se membro e venha se tornar membro, apoiador do canal Bíblia Aberta. Vamos ao nosso tema de hoje, interpretação versículo por versículo. Eu quero começar trazendo o conteúdo dessa aula, desse vídeo, certo? Vamos falar a respeito de entender o texto, entender o contexto, entender a aplicação atual. Também vou falar a respeito de algumas dicas importantes na interpretação da Bíblia. Entre essas dicas está oração, deixar a Bíblia interpretar a si mesmo e comparar as versões. Então fica comigo até o final do vídeo, vai ser muito edificante para a nossa vida espiritual. Primeiro, pense nisso. Todos usamos um pouco de hermenêutica quando lemos um texto e procuramos entender o que diz. Hermenêutica bíblica é uma forma organizada de compreender e interpretar o que lemos na Bíblia. Pense nisso, então faça dessa disciplina uma ferramenta para o estudo da palavra de Deus. Feita essa consideração, vamos começar aqui exatamente a respeito de entender o texto. O nosso tema é versículo por versículo, interpretando a Bíblia versículo por versículo. Então, para você entender e para você interpretar um versículo, você precisa parar, ler a Bíblia com atenção e entender o texto. O primeiro passo de ler um texto é entender as palavras, as palavras que estão escritas. Isso quer dizer entender o que a passagem da Bíblia está dizendo, sem interpretações nem aplicações. O que é isso? É quando você olha para o texto sagrado e você lê aquelas palavras, você lê aquele texto, e aí você precisa entender realmente o que está escrito ali. O que quer dizer cada palavra? Você precisa ter noção e entender realmente o que você está lendo, não simplesmente passando a vista, mas simplesmente ler e tentar entender realmente o que você está lendo. E aí eu poderia até te citar aí com um exemplo em Lucas capítulo 6, versículos 47 a 49, onde nós temos a parábola da casa construída sobre a rocha. Você vai ver que a primeira coisa que devemos fazer é tentar entender a história. Eu estou te dando um exemplo. Então nós temos aqui o exemplo de uma parábola. A primeira coisa é tentar entender o que de fato está dizendo essa história. E aí você precisa de fato entender o que realmente o texto está querendo dizer. Então, a primeira coisa para você interpretar um versículo é ler, entender realmente o que está dizendo aquele texto. Então, você precisa se atentar para isso. No caso da parábola, nós sabemos que a história ela é construída sobre o alicerce, sobre o alicerce, onde a casa é edificada sobre a rocha, a casa que é edificada sobre areia. E aqui é um exemplo para você entender o que de fato você precisa atentar no estudo da palavra é entender o texto, ou seja, você precisa saber o que realmente você está lendo, precisa entender as palavras escritas, você não pode de nenhuma forma ser influenciado por pronúncia, certo? Por opiniões, mas procurar entender realmente o que está dizendo cada palavra para você ter uma noção geral do que se trata o texto. O outro passo importante é você entender o contexto. Isso aqui é muito importante, entender o contexto. Eu fiz algumas observações. Nenhuma passagem bíblica existe sem contexto, certo? Não se prenda apenas a um versículo. Você precisa analisar o contexto, o que vem antes e o que vem depois. Muitas vezes, se não entendermos o contexto, vamos fazer uma interpretação errada, ou então não vamos entender nada.
certo? Eu poderia te dar o exemplo de novo da parábola, certo? Dos dois alicerces. Você precisa ler o texto, o versículo em pauta, mas ler também os versículos que vêm antes e depois, certo? Cada versículo e cada passagem bíblica faz parte de uma história maior. Então, no caso aqui eu citei, você precisa entender a história, do que se trata ali, certo? É até importante saber quem está escrevendo, para quem está escrevendo, isso também é importante. E outra lição, ignorar o contexto é como abrir um livro em uma página qualquer e ler uma frase ao acaso, não faz sentido. Então você não precisa e não pode, não deve ignorar o contexto. Eu me falo ao contexto bíblico, ao contexto histórico, ao contexto cultural. Tudo isso é importante para que você não cometa equívoco na interpretação dos textos sagrados. Por exemplo, você está lendo um versículo e o versículo vai dizer, depois disto, você precisa parar e entender o que quer dizer depois disto. E isso vai ser notório quando você lê o contexto. Por exemplo, lá em Mateus 6:33, Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, ou essas coisas, vos serão acrescentadas. Você precisa saber que coisas são essas para poder entender o que de fato Jesus está dizendo na passagem. Então aqui entra a questão do contexto, ok? Dando continuidade, quando se olha o contexto, pode ser útil analisar algumas coisas. Primeiro, os textos que vêm antes e depois da passagem, o tipo de livro da Bíblia em que a passagem se insere, quem foi o autor da passagem ou quem disse as palavras, quem era o público-alvo original, qual era a mensagem para o público-alvo original, qual era o contexto histórico e cultural da passagem. Tudo isso é importante na análise do contexto. Continuando, para encerrar, entenda a aplicação atual. A interpretação pessoal deve ser a última parte de uma boa interpretação de uma passagem bíblica. Somente quando entendemos a mensagem original do texto é que podemos aplicá-la às nossas vidas atuais, ou seja, a nossa vida individual nos dias atuais, certo? Nos dias atuais. Apesar de ter sido escrita muito tempo atrás, originalmente, para pessoas muito diferentes de nós, a Bíblia continua revelante hoje em dia. O que eu quero te dizer com isso? Quando você ler o texto, certo? Quando você entende o texto, quando você entende o contexto, aí você tem uma interpretação coerente e correta. Dessa interpretação, você vai tirar a aplicação que deve ser colocada em prática na nossa vida. Usando o exemplo da parábola, certo? Que nós citamos como exemplo aqui, onde a casa é construída sobre dois alicerces, a rocha e a areia, nós entendemos aqui que temos uma aplicação. Qual é a aplicação? É que a minha vida, que a tua vida, deve ser edificada na palavra de Deus. A rocha sobre a qual está edificada a casa é a palavra de Deus, porque Jesus diz assim, aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. Então ele está usando uma figura de linguagem aonde ele me faz entender que a rocha representa a palavra de Deus, que é algo firme, que é algo sustentável, e quando a minha vida está edificada nessa palavra, o que vier vai dar contra mim, mas eu vou permanecer firme, porque a minha vida está edificada na palavra. Então, nós temos uma aplicação aqui que o cristão precisa ter a sua vida edificada na palavra de Deus. Por que a aplicação é correta? Porque a interpretação foi correta, eu entendi o texto corretamente, eu entendi o contexto e agora estou apto a fazer uma aplicação e colocar na prática do dia a dia da minha vida, tá bom? Então, olha só, para finalizar, né, algumas dicas que eu prometi, quando você for estudar a Bíblia, ler a Bíblia, é importante que você ore, porque na oração você vai pedir a direção do Espírito Santo, ele pode te fazer entender, porque o autor é o próprio Espírito Santo que inspirou os escritores, então ele entende perfeitamente, pode nos fazer entender a Bíblia Sagrada, apesar de ter sido escrita por homens, há uma ação divina, ok? Deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, ok? A Bíblia não se contradiz, então você precisa entender que um versículo está incluído em toda a harmonia da Bíblia Sagrada. O que é dito num versículo não desfaz o que está dito em outra passagem. Você precisa atentar para isso. E uma coisa importante é comparar versões. Você leu a Bíblia numa versão,
Não entendeu? Procura outra versão, isso é muito importante. E olha só, antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou desse conteúdo, aqui embaixo tem um botão vermelho, clica nele, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixa teu like, deixa o teu comentário, compartilhe, que eu tenho certeza que essas informações são edificantes para a tua vida espiritual. Que Deus em Cristo os abençoe. Até o próximo, em nome de Jesus.